Você sente que conflitos estão tomando muito do seu tempo, muito do tempo da sua equipe e estão impactando a produtividade? E se eu te dissesse que é possível ter um ambiente em que esses conflitos diminuem muito, que eles não, praticamente não existem, porque o líder, você como líder, é capaz de evitar esses conflitos? E o vídeo de hoje é justamente em como evitar conflitos desnecessários no ambiente de trabalho. Eu vou compartilhar com vocês estratégias práticas que, se você aplicar no seu dia a dia, você vai economizar muito do seu tempo, porque esses conflitos vão cair vertiginosamente. Então, se você quer economizar tempo, melhorar o clima da sua equipe, assista o vídeo até o final, veja todas as 6 estratégias que eu vou compartilhar aqui com vocês e já dê um like no vídeo. Aproveita e já dê um like nesse vídeo se você considera esse um conteúdo de valor que mereça ser compartilhado com outras pessoas. E se você quer se tornar um líder melhor, quer liderar com muito menos estresse, com mais resultados, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aí você não perde. Toda semana eu trago um vídeo aqui que agrega valor, que vai dar um up na sua liderança, vai fazer com que você se torne um líder muito melhor, com menos estresse, essa é a ideia. Ninguém precisa ter um burnout sendo líder. Recado dado, vamos ao conteúdo. Você já deve ter ouvido falar que é inevitável que haja conflitos no ambiente de trabalho, e o que é mais importante o diferencial é que você saiba gerenciar esses conflitos. Isso é verdade. Agora, ocorre que nem todo conflito ele resulta em algo bom, em algo produtivo. São conflitos desnecessários. E esses aí, eles não deveriam ocorrer. Você, como líder, deveria evitá-los ou deveria cuidar deles, gerenciá-los, enquanto eles ainda são bem pequenos. É muito mais fácil você apagar um incêndio quando ele está começando do que quando ele já está um incêndio de grandes proporções. E esses conflitos desnecessários, eles geram muitos efeitos negativos. O primeiro deles, como eu já falei, é a queda na produtividade. Você pode, com isso, acabar não atingindo metas. Por quê? Porque também tem muita perda de tempo. O esforço seu, tempo seu, que poderia ser gasto para atingir essas metas, para com que as pessoas trabalhem para atingir as metas, está sendo desperdiçado nesses conflitos desnecessários. E os conflitos deixam marcas, eles deixam cicatrizes. Então, o seu clima organizacional acaba ficando ruim. E com o clima organizacional ruim, tudo vai mal e você se estressa. Isso não é legal. Uma boa notícia que eu já falei, já antecipei, dei um spoiler no início, é que você, como líder, pode atuar para evitar esses conflitos desnecessários. Porque conflito, como eu já falei, sempre vai ter, mas conflito desnecessário para ser evitado. E agora eu vou compartilhar com vocês 6 estratégias que vão fazer a diferença, que você, aplicando no seu dia a dia, você vai ver que você vai reduzir esses conflitos significativamente. Para isso, eu vou passar para uma tela com um mapa mental, que esse mapa mental vai ajudar na didática, na explicação, vai ajudar com que você lembre e você também pode obter esse mapa mental. Já vou explicar isso aqui para você. Então, gente, essa aqui é a tela do mapa mental. Eu vou utilizar esse mapa mental para explicar, é mais didático, você vai lembrar melhor. E você pode obter esse mapa mental. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, basta que você peça que eu envio para você gratuitamente. A primeira estratégia que você pode e deve aplicar é a clareza na comunicação. O que é isso? A primeira coisa é definir papéis e responsabilidades para membro da equipe, para os membros da equipe. O que acontece? Muitos dos casos, uma pessoa acha que o papel dela é um e a outra pessoa acha que tem o mesmo papel. Isso vai acabar redundando num conflito. As pessoas vão entrar em conflitos porque não, isso é minha responsabilidade, não é minha responsabilidade. Isso é um conflito totalmente desnecessário e totalmente evitável. É muito importante que você defina, explique. Isso já aconteceu comigo quando eu era membro de equipe. Eu tive um conflito para resolver com um colega de trabalho, porque a líder na época não definiu nossas responsabilidades. Então, essas lacunas de comunicação, elas importam. Outra coisa que você pode usar, deve usar, são check-ins, são reuniões rápidas para regulares para alinhar metas e objetivos. Por quê? Muitas das vezes as pessoas eu penso que que eu tenho que ir para um determinado lugar e outra pessoa pensa que tem que ir para outro determinado lugar. Uma pessoa tem uma meta, outra tem outra meta, uma tem um objetivo, outra tem outro objetivo, porque ela entendeu daquela forma.
Há muitas falhas de comunicação passíveis de acontecer numa equipe. E o que vai acontecer? No final das contas, uma pessoa aprontou uma coisa, outra pessoa aprontou outra, e para alguma delas você vai dizer não era nada disso que era para ser feito. E óbvio que a pessoa não vai ficar satisfeita com isso, isso vai te gerar uma dor de cabeça. Então é muito importante que você, no início do trabalho, você defina os objetivos, defina as metas, mas não confie nisso. Reúna diariamente, dependendo do projeto, semanalmente, a dia sim, dia não, a cada 3 dias, 2 vezes por semana. Faça esses cheques de como as coisas estão indo para que você perceba se a pessoa entendeu para onde ela deveria ir, qual o objetivo do trabalho ou não. E por último, existem várias falhas de comunicação. Eu expliquei isso num outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é você o seu cérebro, todo mundo comete, todo mundo. É por isso que tem muito erro de comunicação nas empresas. Então, você entendendo de onde vêm esses erros, como eles ocorrem, você pode melhorar, pode reduzir significativamente as suas falhas de comunicação. Utilizando, e eu coloquei aqui, utilizando o metamodelo da comunicação, que é uma ferramenta que você identifica esses padrões que não são legais e você faz perguntas. Se você quiser, então, saber mais, eu vou deixar tanto o vídeo aqui, na descrição do vídeo, tanto o link para esse vídeo, em que eu falo mais sobre essa ferramenta, quanto eu vou deixar também um link com um curso meu que se aprofunda, que ensina você efetivamente a usar o metamodelo da comunicação como líder, ou mesmo que você não seja líder, isso vai dar um up na sua comunicação vai melhorar muito e esses erros, tanto seus quanto de outras pessoas, no entendimento do que as outras pessoas estão dizendo, esse seu entendimento vai melhorar muito. Então, invista na comunicação. Segunda coisa é criar normas e processos claros. Então, você estabeleça aí, é a mesma coisa, o combinado não custa caro. Você estabelecer processos de decisão, isso aqui é resolvido dessa forma, esse tipo de problema é resolvido dessa forma. Por quê? Se você não combina isso inicialmente, muita gente, algumas pessoas vão se sentir, não, mas isso aqui não podia ser resolvido de outra forma, dá aquele pode dar até aquele sentimento de casuísmo, que você está inventando uma forma de resolver aquele problema. Isso é o quê? Conflito desnecessário. Agora, se você combina no início, olha, esse tipo de problema nós resolvemos assim, assim. Toda vez que acontecer e você explicar a sua decisão, que a pessoa for questionar, você, opa, mas nós combinamos que seria assim, 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 assado. Isso vai te poupar muita dor de cabeça. E outra coisa é certificar-se de que todos conheçam e entendam as normas do grupo. O que é isso? É uma manifestação de cultura organizacional. Todas as organizações têm culturas e todas as unidades, as áreas têm meio que subculturas organizacionais, que são regras implícitas do que é certo, do que é errado, do que fazer, do que não fazer. Então, ocorre em que, quando você tem funcionários novos, né, colaboradores novos, ou pessoas que não estão familiarizadas com o grupo, com a equipe, pode acontecer que a pessoa passe determinadas fronteiras, faça coisas que não sejam bem vistas, que vão gerar atritos e, consequentemente, conflitos desnecessários. Então, você, como líder, é muito importante que você cultive, que você direcione a cultura da sua equipe, no bom sentido, com bons valores, com bons comportamentos para todos. Então, você ressaltando aí essas normas implícitas, de maneiras diretas e indiretas, você vai estar investindo na sua saúde mental, você vai estar investindo em uma coisa que vai evitar muita dor de cabeça para você. Próximo item é investir na escuta ativa, que você, como líder, não pode só ouvir, você tem que escutar. Então, a primeira coisa é escutar atentamente, sem interromper. Pare de deduzir o que a pessoa está querendo dizer, porque isso, além de exasperar a pessoa, isso pode te levar a conclusões inadequadas. Então, pergunte, deixe que ela fale até o final e pergunte, verifique se você entendeu realmente o que ela quer dizer. Só assim você tem um diagnóstico do que realmente está acontecendo. E porque se você entender errado, vai dar problema mais lá na frente. E tem uma última coisa além de você se esforçar para entender, para não ter falhas de comunicação nesse entendimento, existe um último caso que é a pessoa está falando e você está pensando, esse negócio está indo para um lugar que eu não estou indo, aí você passa a não escutar mais.
A pessoa fica blá, 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 e você fica apenas, isso é no seu cérebro, né? Você fica apenas elaborando aí uma argumentação para convencer a pessoa do contrário. Isso não dá certo. Então você tem que entender o que a pessoa quer dizer, mesmo que você não concorde com o que ela quer dizer, mesmo que você ache que você não concorde. No final das contas, a pessoa até pode ter razão, não desconsidera isso. Mas mesmo que você esteja certo, você tem que entender a pessoa. Só entendendo a outra pessoa é que você vai conseguir dar uma solução para esse conflito. Atente, porque isso é muito importante. E veja se você já não incorreu numa dessas duas situações. Você inferiu o que a pessoa quis dizer e aí lá na frente deu problema, ou você não quis entender o que a pessoa quer dizer e isso também te deu problemas. Veja se você, isso já não aconteceu, se isso já não te deu muito problema no passado. Acabamos essa parte aqui e vamos para a outra parte. Então, aqui, a próxima coisa é você promover a empatia e o respeito na sua equipe. Isso são coisas fundamentais. Que uma equipe que tem, as pessoas conseguem ter empatia umas pelas outras, que elas respeitam umas às outras, é muito difícil que tenha um conflito desnecessário, um conflito ruim, que vai impactar o clima organizacional. Você vai ter só conflitos que as pessoas aprendam, que sejam produtivos. Vai te dar muito menos trabalho. Para que isso ocorra, então você realize aí treinamentos, procure aí treinamento de empatia e principalmente treinamento de inteligência emocional de como a pessoa lida com ela mesma, com as emoções, com os sentimentos dela mesma, uns das outras pessoas. A gente não nasce com essa habilidade inata. Grande parte, a maioria das pessoas no mundo não nasce com essa habilidade e isso causa muitos problemas na organização. Antigamente se dizia que coisa de sentimento é fora da organização, aqui é trabalho. Isso já era. Seres humanos são essencialmente feitos de emoções. 90% das nossas decisões são emocionais. Desconsiderar isso é um erro grave como líder. E um importantíssimo, reforce aí, a gente estava falando de cultura organizacional, reforce aí o respeito como valor essencial da equipe. Isso é uma fronteira que nunca deve ser transposta, porque desrespeito é muito ruim no nosso cérebro. Isso vai gerando aquelas marcas, aquelas cicatrizes e vai gerando coisas que não descem. Isso vai acumulando, vai acabar gerando um conflito muito sério mais adiante. Então, investir nisso é fundamental. Outro é gerenciar recursos e prioridades com eficácia. O que é isso? É você alocar tarefas e recursos de forma justa e transparente. Eu já tive um caso assim, em que eu tinha gerente e uma das equipes de um gerente meu veio reclamar que um determinado funcionário estava sendo privilegiado, que não tinha, que os outros trabalhavam, ele não. Isso é um conflito totalmente desnecessário. Não deveria acontecer. Uma das piores coisas que existem para as pessoas, é terrível, é o sentimento de injustiça. Quando tem injustiça, é muito difícil que as coisas deem certo. Aquilo não desce. Então, você precisa atentar para isso. Isso tem tudo a ver com ajustar as prioridades para evitar sobrecarga. É muito comum nas empresas, no mundo corporativo, em que você continuamente acaba recebendo trabalhos novos que não estavam planejados, que são essenciais. E aí o que acontece? Há uma tendência de você passar aquele trabalho urgente, importante, para quem resolve. E aí se materializa, vira verdade aquela máxima do funcionário que a recompensa que ele tem para trabalhar bem é mais trabalho. Então, você, se fizer isso sempre, vai acabar perdendo esse colaborador valioso, importante. Então, você tem que ajustar as prioridades, ver o que vai fazer, eventualmente deixar de fazer alguma coisa que seja menos importante para você poder ajustar e não sobrecarregar as pessoas de uma forma que vá estressá-las, que vá acabar causando até um burnout nas pessoas. Então, atente para isso. E por último, você como líder tem que ter uma capacidade de observação. O que é isso? Você tem que observar a sua equipe, os comportamentos, as dinâmicas interpessoais. As pessoas elas têm mesmo que um script que elas reagem quando agem, quando estão interagindo, quando elas estão em grupo. E você, com essa observação, você consegue captar muitas coisas que normalmente não chegam para você. As pessoas evitam, em geral, evitam trazer para o líder, para o gerente, questões pequenas, que ainda estão pequenas, e só trazem quando o caldo já entornou.
Para que isso não ocorra, você observe essas dinâmicas interpessoais, se fulano se estranha com o cicrano, se eles evitam não trabalhar juntos, se nas reuniões um faz uma observação mais ácida. Isso tem tudo a ver com observar a linguagem verbal e não verbal das pessoas. Isso diz muita coisa. Você consegue ler as pessoas com essa linguagem verbal e não verbal, aliada a essas dinâmicas interpessoais. E, aliás, se você quiser algum vídeo sobre linguagem não verbal, aquela história do corpo, fala. Eu gosto muito desse assunto e se você pedir, né, comente aí, eu quero um vídeo sobre linguagem não verbal. Comente aí que eu faço o vídeo e publico um vídeo aqui no canal. E por último, são as pistas que o grupo fornece. De novo, as pessoas não trazem essas questões para você, só trazem quando o negócio já evoluiu e evoluiu mal, mas tem pistas antes. Por exemplo, você sugere que fulano vai trabalhar com fulano, fala, não, olha, eu não gostaria, eu acho que tem outra prioridade. Fulano, olha, eu acho que você não deveria fazer isso, chefe. Então, as pessoas às vezes soltam essas coisas, perceber essas coisas, captar o que está subjacente, o que está por trás dessas conversas. Isso te ajuda muito a prevenir, te ajuda muito a identificar coisas que estão no início ainda, que são às vezes o que eu falei, uma disputa de ego entre dois colaboradores, um quer aparecer melhor, mais do que o outro. Isso é muito comum. Então, você observando, você vai perceber, exercite isso, você vai perceber que você vai começar a melhorar a sua capacidade de perceber as coisas. É isso aí, gente. Então, aqui, ó, mapa mental completo. Com essas 6 estratégias, você consegue substancialmente diminuir esses conflitos que só te dão dor de cabeça. É isso aí, gente. Invista na prevenção dos conflitos. É a primeira barreira, é a primeira fronteira, a primeira trincheira que você tem, que vai te economizar muito tempo. Você investindo nessas 6 coisas que eu te falei aqui, isso vai te economizar muito tempo de conflitos desnecessários. É o que eu falei já no início do vídeo. É muito mais fácil você evitar um incêndio ou você apagar ele quando estiver muito pequeno, né, menorzinho, né, aquele fogarelzinho, do que você combater um incêndio aí de grandes proporções, que aí já precisa de bombeiro. É muito ruim. Diminuir conflitos é uma habilidade muito importante para um bom líder, para um excelente líder. E, como eu sempre digo, o mundo precisa de líderes melhores. Eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!